Olá, sejam bem-vindos ao Caras Fashion e no programa de hoje a gente vai falar sobre história da moda e a sua importância. Qual a importância da história da moda para a gente poder analisar os tempos atuais, as macro tendências, os comportamentos? A história da moda é algo dinâmico ou é algo estático? A gente consegue fazer uma releitura de épocas ou não? Enfim, o nosso convidado de hoje, o historiador de moda João Braga, vai responder todas essas questões. Fiquem ligados. Bom, tô aqui com o João Braga, professor de História da Moda e membro da Academia Brasileira da Moda e que já foi meu professor e é uma referência quando a gente fala de História da Arte e História da Moda. Obrigada, João. Muito obrigado, Paula. E já foi meu professor. Eu que te agradeço pelo convite. É uma satisfação imensa, de coração, estar contigo, que já foi minha aluna. Enfim, diversos encontros de moda, palestras, já estivemos juntos, né? Enfim, eventos de diversos momentos, estamos juntos. Que bom, né? Que bom, né? Muito legal. Mas é aquela velha história, né? Um aluno supera o seu professor. Você já me superou, não há dúvida alguma. Imagina, não é à toa que ocupa a posição que ocupa. Obrigada, João, obrigada. Mas o João foi um divisor de águas para mim. Na minha carreira, quer dizer, permeia tudo isso, né? Porque já viajou comigo a Paris. Olha aí, ó. Já aprendi muito vivenciando viagens com o João. E sempre fui uma pessoa que sempre achou que história da moda fazia toda a diferença na minha narrativa, na maneira como eu criava, quando eu tinha uma marca de roupa. Sim. E a história da moda, e ainda é quase que essencial para eu poder entender comportamento, para eu poder falar de tendência. E eu acho que é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. E eu queria te perguntar, primeiro, que eu acho que é a coisa mais importante, que as pessoas elas precisam entender isso. Qual a importância de você conhecer moda contemporânea e história da moda antiga, para poder se situar nesse mercado hoje, João? Muito bem. Ô Paulo, em primeiro lugar, né, qualquer saber é fundamental, em qualquer área. Não especificamente só o saber histórico, que é a área que eu curto, é a área que eu pesquiso, que eu tenho alguns livros escritos nesse determinado foco, né? Mas o que acontece, tá? O lastro cultural é fundamental para que você possa entender o verdadeiro sentido da história. História significa investigação. Tá. Enfim, você conhecer o passado, entender o presente e planejar um futuro melhor, para não incorrer nos mesmos erros que outras gerações em outras épocas fizeram e não deram certo. Então essa tríade, passado, presente e futuro, é o verdadeiro sentido da história. E com relação à pergunta que você me fez, conhecer a história da moda é fundamental para conhecer a moda, para se ter cultura de moda. Tá? Em primeiro lugar, existe uma diferença entre indumentária e moda. Ótimo, vamos falar sobre isso agora. Exato. Indumentária é tudo aquilo que você coloca sobre o corpo. Tá. Não importa o que seja, que pode ser uma roupa, mas pode ser um acessório, pode ser uma joia, pode ser um calçado, pode ser uma pintura corporal, uma tatuagem, um piercing, colocou sobre o corpo é indumentária. Tá? Enfim, nem tudo que é indumentária é moda. Tá. Né? Mas alguma coisa de indumentária pode também ser moda. Mas moda é algo que nos traz a característica de ter a essência do efêmero. Não estou dizendo que seja melhor ou que seja pior. Tá. A moda vai passar o que é relativo a um gosto de um determinado tempo. Tá. O que é o gosto hoje não foi o gosto de ontem e não vai ser o gosto de amanhã. Tá? Então é esse o sentido, tá? Daquilo que rege a palavra moda. Tá? Algo que tenha sido o gosto coletivo de um determinado intervalo de tempo. Uma fotografia daquele momento. Um retrato de um tempo, exatamente. Tá. A melhor palavra sinônima de moda, para mim, é Zeitgeist. Essa palavra que é da filosofia alemã, que significa o ar dos tempos, o espírito de uma época. E a moda, assim como a arte, assim como o design, assim como qualquer outra coisa, é o retrato do seu próprio tempo. E uma das características da moda do nosso tempo é a releitura. Então é fundamental que conheçamos a história para poder ter este lastro
para você fazer alguma coisa que tenha a referência desta determinada época, escolhida por você, escolhida pelo seu patrão, escolhida por quem quer que seja. Tá? E que não vire uma caricatura. Não vai ser um figurino, não vai ser uma reprodução, não vai ser, mas você precisa entender identidades visuais, identidades, muitas vezes até técnicas também, para que você possa trazer aquilo para o presente e fazer a releitura. Não vou copiar, não é exatamente igual, mas tem um sopro, tem um ar de alguma coisa que me remete àquela determinada época, seja a época que for. Anos 1920, período barroco, período da Idade Média, períodos até nos quais ainda nem havia conceito de moda, mas as pessoas se vestiam. E era indumentária. Então, hoje em dia, característica do ar do nosso tempo é a multiplicidade, é a multiculturalidade, é o hibridismo. As coisas estão completamente misturadas. Inclusive, você pode fazer isso, tá? Pegando diversas épocas e misturá-las. Misturando tudo, né? Misturando, seja os anos 1950 com uma coisa do período vitoriano. Você tem essa liberdade. Então, a falta de identidade acaba sendo a própria identidade do nosso tempo. Isso, é uma reflexão quase que filosófica. Totalmente filosófica. No sentido de que não tem uma identidade própria, mas, né, tem a identidade própria por ser a mistura de várias outras identidades. De várias outras coisas. Eu até costumo pensar assim, como que vão identificar a moda do nosso tempo? Né? Dos anos Já que você... 2000, né? Que o 00 agora, que a gente... de 2000, 2010, 2020 que estamos vivendo, né? Como que vão identificar? Talvez, isso não existe história do futuro, tá? História relativa ao passado, né? Porque você olha uma cintura baixa, você fala, anos 1920. Você olha uma cintura marcada, uma saia rodada, anos 1950. Você identifica, né? Talvez reconheçamos, né, pela linguagem fotográfica, a linguagem da imagem, né? Assim como, tá, a possibilidade de maquiagem, cabelo, porque pela roupa as possibilidades são diversas. Inclusive você misturar diversas possibilidades, né? Mas é o nosso zeitgeist, é o ar do nosso tempo. E você, e falando dessa, especialmente disso que você está comentando, como que você acha que o street style, por exemplo, que a gente quer de agora, né? Que é mais contemporâneo, como você acha que já fazendo já pensando numa historiazinha aí dos últimos 20, 30 anos, que foi o surgimento, né, do street style, qual é o impacto dele na moda como moda? Como os costureiros, os desfiles, a parte... Por que a gente fala tanto que os costureiros e os estilistas estão olhando para esse street style para poder fazer as suas próprias coleções? Como é que a gente viveu essa inversão toda e a gente, enfim, coisa que estava na rua, que agora está na passarela, coisa que estava na passarela, agora está na rua, mas de um jeito que não é muito linear historicamente. Como é que funciona isso? Pois é, né? O que acontece, né? Se nós formos historicamente falar do street style como grande influência na moda, é a partir dos anos 1990. Isso. Enfim, os 30 anos, como você disse, aproximadamente atrás, né? Mas se nós formos levar em consideração as tribos urbanas de moda, né, já eram street style, só não tinha esta nomenclatura. Tá? Os hips são determinada tribo, né? Os mods, os punks, né? Enfim, Ted Boys, inúmeras outras tribos já tinham essa linguagem de um comportamento associado ao comportamento jovem e de rua. Tá? Enfim, então dessa maneira, tá, nós temos esta realidade que tornou-se uma grande referência e houve esta inversão de valores, como você mesma disse, no sentido de que a rua passou a ser o grande laboratório e os grandes nomes da moda passaram a observar, intelectualizar e levar para a passarela. Eu cito um grande exemplo, Vivienne Westwood. Ela fez isso com muita propriedade. Não é à toa que ela é considerada a mãe dos punks. Ela sacou esse movimento de rua, de jovens desempregados, isso a partir dos anos 1970, com a crise do petróleo, e intelectualizou.
né? E levou isso para a passarela, né? E difundiu para o restante do mundo a moda. Não estou nem falando a música, apesar do marido à época, o Malcolm McLaren está associado. Com certeza. Não, ela é a origem do punk, né? Pois na verdade. Na moda. Na moda, isso. Mas enfim, então eu acho que isso, tá? É uma dinâmica, tá? Muito viva, que ela pode se inverter. Né? Agora, se, historicamente falando, nós pegarmos esse conceito da multiculturalidade contemporaneamente, que a gente estava falando agora, que vale inúmeras coisas, né? O primeiro a cantar essa bola foi Poiret. Paul Poiret, isso na Paris do início do século XX. Aproximadamente o quê? Uns 110, 115 anos atrás, quando ele se inspirou em diversas referências das roupas orientais, que ele chamou de orientalismo. Enfim, que à época, a crítica de moda dizia que devia chamar de exotismo, porque ele misturava Japão, China, povos árabes, Turquia, todos, Índia, né? Ele misturava tudo. Você via que tinha alguma coisa oriental, mas isso é só Japão, isso é só China, isso é só Turquia? Não, tinha uma pincelada de cada. Isso já é o aspecto da multiculturalidade, sem que tivesse essa nomenclatura à época. Depois, especialmente a partir dos anos 60, Kenzo, quando ele se estabelece em Paris. Kenzo misturava tudo também, né? Mas, nos anos 1980, nós tivemos Lacroix e Gaultier, que também misturavam absolutamente tudo e ficava muito interessante, né? E mais no final do século XX, início do século XXI, os dois grandes que fizeram isso foi John Galliano para Dior e Alexander McQueen. Misturavam tudo. E isso tornou-se uma realidade a ponto de que, hoje em dia, todo mundo mistura absolutamente tudo. Eles deram o início, né? O início, foi, no meu ponto de vista, não sou dono de nenhuma verdade, é com Poiret. Poiret, depois Kenzo, depois Gaultier e Lacroix, depois Galliano e McQueen, mas com a própria ideia do street style, que foram nomes que estavam se fazendo, ganhando representatividade nesse momento, eles acabam impondo mais este tipo de processo criativo. Né? E aí você precisa, mais do que nunca, conhecer a história da moda. Né? Para poder se apropriar de coisas, se apropriar, né? E fazer essa mistura. Isso aqui é uma referência desse período. Repito, não é cópia. Não é cópia. E até fazer análise, né, João? Você conseguir fazer a análise... Sobre a ótica de uma crítica, sobre a ótica do jornalismo de moda, você precisa, fundamentalmente, conhecer, ter esse lastro cultural para justificar aquilo que você está analisando. Olha, isso tem um sopro de uma época, isso tem um ar enfim, de algum outro determinado período, né? Não é cópia, mas é algo que, como se você tivesse, né? Como se você tivesse, depois que você chupou a laranja, né? Você fala assim, vou tirar mais um caldinho dessa laranja. E tirar um pouquinho mais. Então, para o estudante de moda, ou para aquele que vai criar, né, você fez isso, né, Paulo? Quando você se inspirou em Santos Dumont. Você lembra? Né? Exatamente, eu lembro da sua coleção de formatura. Perfeitamente, que foi até para uma novela, né? Zazá, foi? A gente fez Vitória Vaz Fashion, eu fiz Vitória Vaz Fashion. Exatamente, tudo, né? Conclusão, tá? Como você disse, você sentia essa necessidade e você cumpriu com uma realidade do ar dos tempos, né? Você contribuiu para que isso se solidificasse, se legitimasse como uma determinada proposta, né? E assim está hoje, né? E até usando uma linguagem dos jovens hoje em dia, né? Até misturando coisas e até fazendo a lacração, né? Como eles costumam usar aí o nome, né? Enfim, que é outra característica do processo contemporâneo, né? Enfim, isso vemos nos desfiles, nas passarelas, né? Que fala exatamente. Né? E, João, com essa história das redes sociais, esse boom de redes sociais, isso que a gente viveu na nossa época lá, quando eu fui para Paris com você há 30 e tantos anos atrás, não existia isso, né? A gente via e observava as coisas de uma outra maneira. A gente guardava aqui nos nossos HDs, assim, ali. Uma máquina fotográfica, às vezes, para mandar revelar o filme. Para ver o que ficava bom, né? Agora, eu tô querendo agora que você venha do futuro um pouco, sabe? Porque eu acho que você tem essa capacidade. Quando a gente olhar para trás, esse boom de redes sociais, como você acha que isso vai impactar
na história da moda contemporânea, além essa característica híbrida que você já falou, essa diversidade de estilos todos sendo combinados de maneira autoral pelas pessoas. Você acha que nós vamos falar o quê sobre esse momento do primeiro boom de redes sociais, falando sobre moda, mostrando desfiles, mostrando coisas que até então nunca tinham sido mostradas, porque a gente ia para a semana de moda e um conseguia entrar no desfile e mandava recadinho pro outro, olha, aconteceu isso, tinha essa calça. Dali 6, 7 meses que a gente ia ter uma revista para falar sobre moda. Como que isso impacta no movimento histórico, essa coisa que não tem fim, né? Todo mundo vê tudo ao mesmo tempo, tudo junto. Pois é, não é à toa que eu costumo chamar de pluralidade, multiplicidade, hibridismo, mix, né? Eu acho, Paula, que é o poder da comunicação. Tá. Né? Já tivemos outros momentos históricos, o momento de revolução agrícola, revolução industrial. Hoje nós vivemos, né, uma revolução da comunicação. Tá? E moda é comunicação. Moda é uma forma não verbal de comunicação. É uma forma de você expressar o seu gosto, as suas vontades, os seus desejos, né? Mais íntimos ou não, né? A sua visão de mundo. Então eu acho que é importante porque é uma forma de de acessibilidade, de divulgação e de democratização. Tá. Porque com as redes sociais, tudo chega na palma da mão das pessoas em tempo imediato, praticamente em tempo real. Praticamente não, é em tempo real. Então, dessa maneira, a moda cumpre com o seu papel de ser uma forma não verbal de comunicação. Ah, que legal. Então, como você já foi o circo que levava alguma coisa para um lugar, né? Se depois foi o rádio, né? Eu me lembro que no meu tempo de estudante que eu fiz artes, nós tínhamos que ler um livro chamado Paraíso via Embratel, né? Enfim, era muito interessante, a história se passava, eu não me lembro o autor, nem a editora, se passava na cidade do interior de São Paulo, né? Como que era? As coisas chegavam pelo circo, depois pela rádio, depois a televisão já foi uma mudança enlouquecedora, as coisas entraram na sua casa, né? Hoje elas saíram da sua casa e estão contigo no seu bolso, na palma da sua mão, né? É a questão da guerra, as guerras, se nós formos analisar historicamente, tinha até um certo ar de romantismo. Vai pra guerra, todo mundo se despedindo, depois né? que todo mundo enfim, viu como você ouvia uma narrativa, pelo jornal, quando chegava, não sei quantos meses depois, no jornal. Você já ouvia editado, né? Tudo isso enfim, aquilo já tinha acontecido há um bom tempo, né? A rádio já acelerou um pouquinho, a televisão invadiu, né, as nossas casas e você viu a guerra, né, ali acontecendo dentro da sua sala, né? Com a Guerra do Golfo, então, que transmitiam ao vivo, parecia joguinho, né, de atira para lá, atira para cá. Enfim, então, perdeu esse romantismo, que viu-se o horror de uma guerra, né? Mas, em compensação, as pessoas tiveram a facilidade de ter acesso às informações. E a moda tem esta realidade hoje em dia, né? Vê-se o processo criativo de de outro, de um terceiro, de um quinto, ou de uma série deles, porque são várias semanas de moda, pelo menos as 5 principais, né? Sim. Começando com Nova York, depois Londres, depois Milão, depois Paris e São Paulo. Tem 2 prêt-à-porter, aí tem uma alta costura. 2 de alta costura a cada janeiro e julho, todos, a cada... Métiers da vida, enfim, tudo. Né? Conclusão, é muita informação, muita informação. Então, o próprio acesso, a facilidade de acesso a essa informação fez com que, né, houvesse mais criações, porque as coisas se desgastam rapidamente. Né? É mais eu me lembro fugaz, né? um fato que eu achei muito interessante, um nome da moda de São Paulo, estava no São Paulo Fashion Week, quando tinha aqueles video wall, aquelas televisões lá de fora, né? Que via o desfile, né? E você, quem não tivesse o convite para entrar na sala, tava lá do lado de fora. assistia ali em tempo real, né? Enfim, estava entre um desfile e outro, estávamos conversando e começou um desfile. Aí esse amigo da moda estava com o filho, né? E ele já começou outro desfile. Ele falou assim, não, pai, esse desfile é velho. Tinha acabado de acontecer, estava replicando o desfile no intervalo de tempo. Esse desfile é velho, tinha acabado de acontecer.
Que coisa isso, né, João? É impressionante, né? Agora, para alguém que... Como que você aprende sobre história da moda? Obviamente, quem tiver o privilégio de fazer um curso com o João, enfim, em todas as universidades que ele dá aula, os cursos livres, palestras e tudo mais, sigam, porque Muito é incrível. Qual que é a melhor maneira? Ainda é a melhor maneira de aprender sobre história da moda é o quê? Ler livro. Isso é uma dica que eu quero que você dê para quem, por exemplo, se interessa pelo assunto, ou para quem quer começar, ou está fazendo uma transição de carreira para moda, por exemplo. Como que a pessoa começa a se inteirar e entender como funciona os processos históricos que são tão importantes para a gente entender o todo? Ô, Paula, em qualquer área, o livro é fundamental. Maravilhoso. Né? Mesmo com todos os avanços das tecnologias, né, eu não troco um livro. Tá? É fundamental no meu processo de formação e continuo. Eu sou um bibliófilo. Não é à toa que a minha camisa aqui está cheia de livros. Né? Enfim, então o que acontece no meu ponto de vista? O livro é fundamental para você ter uma base que seja. Você tem livros mais didáticos, você tem livros mais reflexivos, você tem livros mais aprofundados, livros mais simplificados. Então, se você estiver começando, seja o estudante de moda, iniciando, né? tá? Ou seja, uma pessoa que queira fazer essa transição de carreira, comece com o básico, para entender o beabá, né? Tá. Enfim, na medicina você não estuda em livros, no direito você não estuda em livros, por que não na moda você também não estudar em livros? Né? Agora, a moda requer muito de visual. Tá. Sabemos disso, a imagem, tá? Então você tem que desenvolver esse olhar, um senso estético, de cultura visual. Isso, tá? Então você precisa entender, porque eu posso saber que nos anos 1920 ou nos anos 1930 era assim ou era de uma outra maneira, mas eu preciso ver a realidade como era. Se eu falar, é uma saia rodada, assim, você há de imaginar diferente de uma outra pessoa. Sim. Então a imagem é fundamental para o processo da moda, assim como das artes. Né? Ou qualquer processo criativo. Entendi. Tipo assim, eu tenho que bater, essa pessoa ela precisa bater o olho e saber que aquilo é 1950. Exato. Né? É por aí, para você começar, para você entender o porquê que nos anos 1950, ou no período, sei lá, do período Império, ou no período da Belle Époque, se vestia daquela maneira. Lógico que o texto vai te colocar dentro de um contexto, entendimento. Mas as imagens são fundamentais que vão ilustrar aquilo que está escrito. Entendi. Para que você não imagine uma coisa e que seja outra sobre o caráter histórico. Aí no processo criativo você pode pegar aquela imagem e reinterpretá-la de uma outra maneira. Assim, como foi o caso de Dior. Dior, quando ele em 1947 lança o que ele chamou de linha Corolla ou linha 8, que Cameron Snow vai chamar de New Look, e assim pegou. Né? Imagine, ele fazia uma recapitulação da moda do final do século XIX, da Belle Époque, cintura marcada, saia rodada. Era cópia? Não. Mas tinha este sopro que ele vai revitalizar. O zeitgeist ali do momento. Daquele momento, ele vai revitalizar a feminilidade para a moda da mulher, em função da masculinidade que aconteceu durante os anos de guerra. Então ele teve esse insight, digamos assim, essa possibilidade de leitura, né? E deu super certo, como ele mesmo dizia, né? As mulheres estão cansadas de bombas, elas querem flores. Elas querem um escapismo aí, total, né? É a palavra que usamos hoje, né? Entendi. Que hoje, no meu ponto de vista, quem super remete a este escapismo é o Daniel Roseberry para Schiaparelli, entre outros, tá? Sim, mas ele, eu acho que, ele é incrível. Pegando os fundamentos do surrealismo, que já é um escapismo, porque você vai lidar com o sonho, com o onírico, com o inconsciente, né? Sim. Elsa, quando assim levou para o mundo da moda nos anos 1930 as premissas do surrealismo das artes, poderíamos usar essa palavra, mas não foi usada essa palavra à época. Né? Então hoje falamos muito do Roseberry com essa nomenclatura. Se você vai no showroom da Schiaparelli, é todo envolvido. Ali na Praça Vendôme, você entra nesse ambiente, né? Nesse lugar, assim, eu lembro que antes dele, quando a marca ainda nem estava tão reavivada, a gente ia na suíte da Schiaparelli lá, que é onde ela morou, onde ela viveu, e a gente via os objetos. 26, Praça Vendôme. Exatamente. Mas enfim,
eu acho que o livro é um grande... É fundamental. Né? E fala dos seus livros. Sejam amigos dos livros. Eu tenho vários livros, né? Eu tenho 17 livros, nossa, né? Sendo que 8 são solo, e 9 em coautoria. Às vezes tem um capítulo, né? Que legal. Enfim, ou parte de um livro. Então, tenho vários, né? Tenho vários. E pode falar. Não, tem vários títulos. Eu gosto também de escrever. Procurar, escrevo para revistas de moda também. Faço os meus artigos, as minhas interpretações, né? E nas redes sociais você também tem bastante conteúdo acontecendo. Eu não sou muito adepto às tecnologias, tá? Eu tenho as minhas limitações. É uma questão muito pessoal. Não sou contra, mas eu tenho as minhas limitações, né? Mas eu tenho um perfil de Instagram com o objetivo de difundir cultura de moda, cultura de arte. Tem selfie? Tem, tá? Sem dúvida alguma, né? Faz parte, né? Mas a minha intenção é difundir cultura de moda. Tá. Não quero ser o primeiro, eu não quero dar o furo de absolutamente nada, né? Mas eu quero dar uma interpretação, uma leitura, um ponto de vista que eu acho que possa ser uma possibilidade de entendimento daquilo que está sendo apresentado. Então, o objetivo em especial é esse. E agora uma curiosidade minha e de todo mundo aqui que está junto. O que João Braga, um historiador nesse nível, quem que está na cabeceira de João Braga hoje? O que você está lendo? Nada a ver com isso, filosofia, antropologia, ficção, enfim. Tem alguma coisa que, no momento, que você esteja muito interessado? Olha, tem, sempre, né? Sempre, tá? O que acontece? Até fazendo uma leitura pessoal, eu não me considero um historiador de moda. Tá, porque eu não fiz história. A minha formação foi em artes. Eu me considero um pesquisador em história da moda, tá? Enfim, apesar de todo mundo falar historiador de moda, mas eu me considero muito mais um pesquisador do que um historiador propriamente dito, né? Mas, Paulo, independente disso, tá? Moda, ela dialoga com todas as outras áreas, absolutamente todas as outras áreas. Tá? Moda dialoga com sociologia, antropologia, religião, economia, com filosofia. Moda não é autorreferente. Ela precisa de todo este contexto, tá? Para trazer o ar dos tempos dos vestíveis, para dialogar, né? Então, tem livros, né? Um livro que eu li em menos de 24 horas. Eu fiquei tão enlouquecido. Isso foi no princípio desse ano, tá? Que, nossa, o livro mais vendido em 2023, né? No mundo todo, né? Não, eu tenho que ler, né? Enfim, né? Eu fiquei tão empolgado que eu comecei a ler, né? Num sábado, final da tarde, no domingo, por volta das 3 horas, já tinha acabado, né? Que eu queria saber o que ia acontecer, enfim, né? A Biblioteca da Meia-Noite. É muito interessante. É muito interessante. Eu fiquei tão empolgado. Eu preciso saber. Eu parei para dormir, né? Parei para almoçar no domingo assim, mas eu preciso saber como que vai terminar. Ai, que legal. Agora, tem livros ótimos, por exemplo, né? Até um livro que a Biblioteca da Meia-Noite não fala de moda. Né? Sim. Mas, por exemplo, tem um livro que é fascinante, que chama O Tempo Entre Costuras, de Maria Dueñas, essa escritora espanhola, né? Que aí é um livro que fala de moda. Se passa nos anos 1930, exatamente quando estoura a Guerra Civil Espanhola, que é o prenúncio da Segunda Guerra Mundial. Entendi. Que livro fascinante. Que livro fascinante, fala muito de moda. Eu queria ler um pouquinho mais, mas eu não queria ler para não acabar. Agora, o que eu faço? Eu leio, né? Vou saber o que vai acontecer. Intelectual é assim, né? Intelectual guarda, salva. Intelectual salva o conteúdo, né? O livro. Mas enfim, então eu gosto de ler alguns livros ao mesmo tempo. Às vezes eu leio 2, 3 livros ao mesmo tempo. Né? Não que eu tenha desinteresse. Agora, no período de aulas, eu preciso me dedicar também aos livros didáticos. Para me atualizar nas coisas que estão sendo lançadas, especificamente da moda e dos correlatos. Eu leio muito sobre arte, além de lecionar sobre a história da arte, eu leio porque tem um diálogo de arte e moda. Né? Moda dialoga com as artes, dialoga. Moda dialoga com o design também.
Moda dialoga com o artesanato? Oba, também dialoga. Então, moda tem uma interface com inúmeras outras áreas dos outros saberes. Né? Então, eu não vou ler só livros de moda. Eu quero ler um pouquinho agora para trazer para um contexto, para entender, né? E, enfim, tocar adiante nesse processo. Delícia. Bom, na tentativa de deixar um pouquinho de uma contribuição de um ponto de vista. Né? Enfim, é isso aí, mas é para isso que a gente... É para isso que se estuda, né? Principalmente quando se fala de história, né? Aquilo que eu comentei, né? A tríade passado, presente e futuro. É isso aí. Conhecer o passado, entender o presente e projetar um futuro melhor. Maravilha, João. A gente poderia ficar aqui conversando o dia inteiro. E eu falo muito, né? Mas, João, é um berço de conteúdo e eu sempre aprendo muito. Obrigada, João. Eu que agradeço. Te agradeço mais muito uma obrigado. vez. A gente vai se ver aí. Que possamos estar juntos inúmeras outras vezes. Sempre. Esse foi mais um Caras Fashion. Sigam as nossas redes sociais. Lá a gente fala das nossas entrevistas, deem os seus palpites e aguardem até o nosso próximo programa.